Roma, um dos maiores impérios da antiguidade. E nós falamos no programa anterior do seu surgimento de uma pequena aldeia na Península Itálica, às margens do rio Tibre, com todas as suas lendas e o seu primeiro momento da monarquia. E agora a monarquia caiu e surgiu acima dela a República Romana. Agora, se você é novo no canal, se inscreva, ative os sininhos das notificações e dê o seu like e faça os seus comentários aqui embaixo para nos fortalecer, tá? A chamada República Romana, ela começou em 509 e foi até 27 a.C. Essa República Romana era totalmente controlada pelo Senado Romano, que era dominado pelos patrícios, ajudados pelos seus magistrados. E como rolava esse sistema político? Quem eram os magistrados do Senado Romano daquela época? Começando pelos pretores. Eles é que resolviam todos os problemas jurídicos da República. Censores. Eles eram responsáveis pela contagem e pela classificação da população em relação às suas rendas. Os questores, eles tomavam conta de todas as finanças de Roma, administrando os seus recursos e em seguida cobrando seus impostos. Os edis, eles administravam todas as províncias de Roma. Eles eram como se fossem os governadores atuais. E por último, o cargo mais importante da magistratura romana, que comandava o Senado Romano daquela época, eram os cônsules. Eles eram sempre em número de 2, eram eleitos uma vez por ano e além de exercer toda a parte executiva, comandar os julgamentos, comandar as sessões do Senado, eles eram generais que iam para a guerra. Eles comandavam todas as legiões nas províncias romanas. Agora, a curiosidade é que eram em número de 2, porque ficava um sempre de olho no outro, ficavam sempre vigiando. Quando um queria sobressair mais que o outro, sempre acontecia alguma coisa e a cabeça do cara rolava. Nesse início da República, a temperatura entre os plebeus e os patrícios era muito alta. O bicho realmente pegava entre eles o tempo inteiro. Os plebeus eram a grande maioria da população de Roma. Era a maior parte da mão de obra, era a grande maioria do exército de Roma, sem ter nenhum dos direitos políticos que eles reivindicavam o tempo inteiro. Aí, em 490 a.C., Roma foi invadida por alguns povos bárbaros. Nesse momento, os plebeus, aproveitando dessa situação desesperada que estava às portas de Roma, se negaram a combater, reivindicando melhores condições políticas. Os senadores, enlouquecidos de ódio, se negaram, claro. O que os plebeus fizeram? Eles fizeram uma espécie de greve, se entrincheiraram no Monte Sabino e se negaram veementemente a combater os povos bárbaros. O Senado ficou totalmente encurralado. Os senadores não tiveram outro jeito a não ser ceder o que os plebeus estavam pedindo. Então o que eles fizeram? Eles criaram uma magistratura chamada os tribunos da plebe. Com isso, os plebeus tinham agora poder para poder convocar reuniões do Senado, para poder propor novas leis para eles e poderiam até vetar ações dos próprios cônsules. Muito doido isso, né? Nesses primeiros momentos da República Romana, ela foi muito marcada por diversas leis e inúmeras reformas políticas que eram totalmente baseadas nos antigos costumes orais do povo de Roma. E nada disso era registrado, de nenhuma espécie. Não tinha registro, nenhuma dessas leis. Então, em decorrência disso, em 450 a.C., surgiu a Lei das 12 Tábuas. O que era isso? Em 12 tábuas foram registrados todas as leis de Roma. Tudo registrado nessas tábuas. E tudo a partir daí era seguido em cima disso. Ficou muito difícil as falcatruas de Roma acontecerem depois desse episódio. Foi mais ou menos também nessa época que surgiram finalmente as leis que acabavam com essa história dos plebeus não poderem casar com os patrícios. Outra coisa também, as terras que eram incorporadas nas guerras de fronteira de Roma eram agora incorporadas para o Senado. Elas ficavam para o governo. E finalmente acabou-se a época em que você virava escravo por dívidas em dinheiro. Isso também nessa época acabou, tá? Roma sempre gostou da guerra, desde o seu início.
lá no início da sua aldeia. Todos os seus habitantes cresciam sabendo que virariam guerreiros e que iam fazer parte do seu exército para poder dominar as cidades em volta. Isso já era líquido e certo. Agora, esse movimento de expansão, essa coisa da guerra no sangue dos habitantes, dos romanos, começaram a tomar forma mais ou menos depois do advento da República. Em torno de 510 a.C., esse movimento de expansão ficou forte. Eles começaram a ir em busca, ali na Península Itálica, a querer dominar toda aquela área, em busca de novos mercados, de escravos e de terras. Só que em 264 a.C., Roma bateu de frente forte com uma outra grande potência, que eram descendentes dos fenícios, a cidade de Cartago. Eles tinham posses, tinham propriedades, cidades, mercados ali em volta das cidades do mar Mediterrâneo. E eles não gostaram nada de Roma ciscando ali em volta. Cartago era uma cidade muito forte também na época. Era uma grande potência marítima. E eles sabiam fazer muito bem a guerra no mar. Era o forte deles. E Roma não conseguia, porque Roma não tinha nenhuma marinha na época. Roma era muito forte e poderosa em terra, mas não no mar. Roma e Cartago travaram 3 grandes guerras, muito sangrentas. E na Segunda Guerra, Roma quase caiu. Mas essa história vai ficar para o próximo programa. No próximo programa, nós vamos conversar sobre um dos maiores, se não o mais sério conflito que Roma entrou, que são as 3 guerras púnicas. Foi tão sangrento e tão sério que Roma quase caiu. E se você é novo aqui no canal, vou pedir de novo para você se inscrever, dê o seu like, ative o sininho. E outra coisa, vamos levar a sério a quarentena. O vírus só pode ser quebrado se ficarmos em casa.